Em 14 de maio de 2008, um jovem de 19 anos ligou para os pais pedindo ajuda. Ele havia saído da estrada em uma área rural de Minnesota. A ligação durou 47 minutos. Seus pais podiam ouvi-lo caminhando, respirando, falando. E então, ele disse algo que ninguém consegue explicar. "Oh, merda!" E a linha ficou muda. Para sempre. Brandon Swanson nunca mais foi visto. Seu corpo nunca foi encontrado. E quanto mais você investiga este caso, mais perturbadoras as coisas se tornam. Porque Brandon não estava onde ele pensava que estava. E o que aconteceu naquela noite desafia qualquer explicação lógica. Esta é a história do desaparecimento mais desconcertante que você provavelmente nunca ouviu falar. Brandon Victor Swanson tinha 19 anos. Estudante universitário. Filho dedicado. Um jovem comum do interior de Minnesota. Era por volta da meia-noite. As estradas rurais eram escuras, estreitas, cercadas por campos de plantação que se estendiam por quilômetros. Brandon conhecia aquelas estradas. Ele havia crescido ali. Mas algo deu errado. Por volta de 1 da manhã do dia 14 de maio, o carro de Brandon, um Chevy Lumina verde, saiu da estrada. Segundo ele, bateu em uma vala. Nada grave, mas o carro estava preso. Não conseguia sair. Brandon não estava ferido. Não estava bêbado. O teste mostrou que ele tinha consumido apenas uma quantidade pequena de álcool, abaixo do limite legal. Ele estava lúcido, calmo e precisava apenas de um reboque. Ele ligou para os pais. A chamada começou a 1h54 da manhã. Brian e Annette Swanson, os pais de Brandon, atenderam imediatamente. "Pai, estou preso em uma vala perto de Lind. Você pode vir me buscar?" Lind, uma pequena cidade a cerca de 16 quilômetros de Marshall, onde a família morava. Parecia simples. Os pais pegaram o carro e foram ao encontro do filho. Mas havia um problema. Brandon disse que estavam na Highway 78, perto de Lind. Os pais foram até lá, dirigiram pela estrada, vasculharam cada metro, piscaram os faróis, buzinaram, nada. "Brandon, não estamos te vendo. Onde exatamente você está?" "Estou aqui! Estou vendo as luzes de Lind à minha frente!" Mas não havia nada. A área estava vazia. Durante 47 minutos, esta confusão continuou. Os pais dirigindo, Brandon caminhando, tentando encontrá-los. Ambos os lados cada vez mais frustrados. "Pai, vou caminhar até a cidade. Não deve ser longe." Brandon começou a andar pelos campos. Seus pais ainda ao telefone, ouvindo cada passo, cada respiração. Ele cruzou cercas, pisou em água, descreveu silos, pontes, fazendas. Nada batia com a localização que ele havia dado. E então, às 2h47 da manhã... "Oh, merda!" Silêncio. A ligação caiu. Brian tentou ligar de volta imediatamente. Foi direto para a caixa postal. Todas as tentativas seguintes, caixa postal. Brandon Swanson tinha desaparecido. Quando o sol nasceu em 14 de maio, os pais de Brandon não esperaram. Eles imediatamente contataram a polícia. Mas aqui começa a primeira grande falha. A polícia inicialmente tratou o caso como um jovem adulto, que provavelmente havia fugido voluntariamente. Nenhuma busca massiva foi organizada imediatamente. Afinal, Brandon tinha 19 anos, era legalmente um adulto. Mas seus pais sabiam que algo estava terrivelmente errado. Nos dias seguintes, amigos, familiares e voluntários começaram a vasculhar a área ao redor de Lind, mas encontraram nada. Nenhum rastro de Brandon, nenhum rastro do carro. E então, a descoberta perturbadora. O carro de Brandon foi encontrado, mas não perto de Lind. Ele estava a cerca de 40 quilômetros de distância, perto da pequena cidade de Taunton, na direção completamente oposta. O carro estava em uma vala, exatamente como Brandon havia descrito. As chaves estavam na ignição. Seus óculos estavam no banco. Nenhum sinal de luta, nenhum sinal de sangue.
Mas havia algo mais perturbador. A área ao redor do carro não correspondia a nada que Brandon havia descrito durante a ligação. Ele disse que via as luzes de Land, mas de onde o carro estava, isso seria impossível. Ele descreveu fazendas e silos que não existiam naquela área. Como Brandon estava tão completamente perdido? Com a localização do carro confirmada, as buscas se intensificaram. Cães farejadores foram trazidos. Eles pegaram o rastro de Brandon do carro e seguiram por cerca de 2 quilômetros até a margem do rio Yellow Medicine. E então os cães pararam. O rastro simplesmente desapareceu. Como se Brandon tivesse evaporado. Mergulhadores vasculharam o rio. Helicópteros sobrevoaram a área. Centenas de voluntários caminharam pelos campos gritando o nome de Brandon. Nada. Semanas se transformaram em meses. O caso começou a esfriar. A mídia perdeu o interesse. Mas os pais de Brandon nunca desistiram. Brian Swanson continuou voltando àquela área, refazendo os passos, procurando qualquer pista. Ele se tornou obcecado por entender o que havia acontecido com seu filho. E quanto mais ele investigava, mais perguntas sem respostas surgiam. Vamos falar sobre os detalhes deste caso que simplesmente não fazem sentido. Detalhe 1. A desorientação. Brandon era um jovem inteligente que conhecia a região. Como ele pode estar tão completamente perdido? Como ele pode confundir Linde com Taunton, cidades em direções opostas? Alguns sugeriram que ele estava bêbado, mas os testes mostraram apenas vestígios de álcool em seu sistema, não o suficiente para causar tal confusão. Detalhe 2. O telefone. O telefone de Brandon tocou caixa postal após a ligação cair, mas análises de torre de celular mostraram que o telefone permaneceu ativo por várias horas depois, fazendo ping em torres próximas a Leon County. Então, por que ninguém conseguia completar uma ligação? O telefone estava ligado, mas ninguém atendia. Detalhe 3. Oh merda! As últimas palavras de Brandon. O que ele viu? Por que ele disse isso? Alguns especulam que ele caiu em algo. Outros sugerem que ele viu algo ou alguém. Seu pai, Brian, acredita que Brandon pode ter caído em um buraco ou poço abandonado. A área está repleta deles, antigos poços de fazenda não mapeados, cobertos pela vegetação. Mas buscas extensivas com radar de penetração no solo não encontraram nada. Detalhe 4. O rastro dos cães. Por que os cães perderam o rastro exatamente na margem do rio? Se Brandon tivesse se afogado, seu corpo deveria ter sido encontrado. O rio não era particularmente profundo ou caudaloso naquela época do ano. Mergulhadores vasculharam cada metro. Dragas vasculharam o leito. Nada. Detalhe 5. Ausência total de evidências. Em 17 anos, nenhum osso, peça de roupa ou pertence pessoal de Brandon foi encontrado. É como se ele simplesmente tivesse deixado de existir. Em uma área plana, aberta, agrícola, onde há poucos lugares para esconder um corpo, como alguém desaparece tão completamente? Ao longo dos anos, dezenas de teorias surgiram tentando explicar o que aconteceu com Brandon Swanson. Teoria 1. Acidente. Ele caiu em um corpo d'água. A teoria mais aceita. Brandon pode ter caído no rio Yellow Medicine, onde o rastro dos cães terminou. Talvez a correnteza o levou mais longe do que esperado. Talvez seu corpo ficou preso sob vegetação subaquática. Mas as buscas foram extensivas e as condições do rio não eram particularmente perigosas. Teoria 2. Hipotermia e desorientação. Era maio, mas as noites em Minnesota podem ser frias. Brandon estava andando por campos abertos por quase uma hora. Talvez ele tenha sofrido hipotermia, causando confusão mental, desorientação. Em estágios avançados de hipotermia, vítimas frequentemente se escondem em lugares pequenos, um fenômeno chamado de terminal burrowing. Talvez Brandon tenha rastejado para dentro de alguma estrutura abandonada ou cavidade natural e nunca mais saiu. Mas, novamente, onde está o corpo?
Teoria 4. A teoria do poço ou silo. A teoria do pai de Brandon. A área está repleta de estruturas agrícolas antigas, silos abandonados, poços secos, fossas de drenagem não mapeadas. Brandon pode ter pisado em uma abertura coberta pela vegetação e caído. Se a queda foi profunda o suficiente, o corpo nunca seria facilmente encontrado. Mas buscas com equipamento especializado não revelaram nada. Teoria 5. A teoria paranormal. Alguns acreditam que algo sobrenatural aconteceu. A desorientação extrema de Brandon, o "ou merda" inexplicável, o desaparecimento completo. Alguns apontam para lendas locais de fenômenos estranhos na região. Outros mencionam casos semelhantes de pessoas desaparecendo em áreas rurais sem deixar rastro. É claro, não há evidências disso, mas quando todas as explicações lógicas falham, a mente humana busca o inexplicável. Em 2009, um ano após o desaparecimento de Brandon, Minnesota aprovou a Lei de Brandon, Brandon's Law. Esta lei exige que a polícia inicie buscas imediatas por adultos desaparecidos em circunstâncias perigosas, eliminando o período de espera de 48 horas que atrasou a busca inicial por Brandon. É um legado importante, mas não traz Brandon de volta. Brian e Annette Swanson nunca desistiram. Eles continuam organizando buscas anuais, continuam pressionando autoridades, continuam esperando por respostas. Imagine você, como pai ou mãe, recebendo aquela ligação, ouvindo seu filho pedindo ajuda, falando com ele por 47 minutos, e então, silêncio, e nunca mais saber o que aconteceu? Para a família Swanson, cada dia dos últimos 17 anos tem sido marcado por essa incerteza angustiante. Onde está Brandon? O desaparecimento de Brandon Swanson é um dos mistérios mais desconcertantes dos tempos modernos. Não há corpo, não há cena de crime, não há evidência conclusiva. Apenas um jovem que saiu de casa numa noite de maio e nunca mais voltou. Até hoje, a área ao redor de Taunton e Lind guarda um segredo. Em algum lugar naqueles campos infinitos, naqueles rios, naquelas estruturas abandonadas, pode estar a resposta. Ou talvez nunca saibamos. Talvez Brandon Swanson se torne mais uma estatística sombria. Uma das milhares de pessoas que desaparecem a cada ano sem explicação, deixando para trás apenas perguntas e dor. Se você mora em Minnesota ou planeja visitar aquela região, preste atenção. Talvez você veja algo. Talvez você encontre uma pista que todos os outros perderam. E se você conhece Brandon ou tem qualquer informação sobre seu desaparecimento, entre em contato com a polícia do condado de Lincoln, Minnesota. Porque, em algum lugar, uma família ainda espera por respostas. Uma família que só quer trazer seu filho para casa. Este foi o caso de Brandon Swanson. Um mistério que desafia a explicação. Uma tragédia que continua sem solução. O que você acha que aconteceu naquela noite?